Rodrigo, Ô, Fernanda, tudo bem, amigo? tudo na paz, graças a Deus. Deixa eu levantar a câmera Tudo aqui. certinho? Tudo bem. Você, tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Que Vamos bom, mais uma tá? vez falar sobre a CIF. Perfeito. Eu estava introduzindo aí, o pessoal estava começando a carregar a live, eu falei que a gente vai conversar sobre a CIF, as intervenções e interações aí com a fisioterapia neurofuncional. Sim, E, bom, temos uma longa jornada aí nessa nossa noite. A gente é vai verdade. Muitas coisas para falar. Tem muita coisa bacana pra gente conversar. Vamos dar uns 5 minutos pro pessoal ir entrando. Nesses 5 minutinhos, Fernando, queria que você, se é que alguém não te conhece, eu queria que você se apresentasse e falasse aí para todo mundo seu nome, sua jornada aí na fisioterapia. Tá certo. Então, sou Fernanda Guimarães. Eu sou professora de fisioterapia neurofuncional desde 2004, né? Tô ficando velha. A CIF, ela entrou na minha vida através da fisioterapia neurofuncional, né? Eu tive esse contato desde sempre com a CIF por causa disso. Mas é uma coisa que eu me interessei muito de estudar, né? Eu sempre falo que na faculdade ainda era CIDID, na minha época, olha só. Ainda não era CIF, né? Eu me formei em 2002, a CIF veio em 2001, então durante meu período da faculdade ainda se falava muito dos impairments, disabilities e handicaps da CIDID. E depois a gente teve contato com a CIF e eu vim estudando, fiz alguns estudos sobre a CIF e aí em 2008 eu resolvi estudar mais a fundo a CIF lá na USP, que é o Centro Colaborador da OMS para as Famílias de Classificação. E desde então eu venho multiplicando esse conhecimento da CIF, porque foi muito interessante quando a gente esteve lá e passou alguns dias lá fazendo essa formação, que as pessoas, né, todos os professores nos incentivaram a ser multiplicadores da CIF, né? Então, a gente que vai adquirindo esse conhecimento e tem que passar adiante, né? A CIF, ela não pertence a ninguém, né? Então, a CIF é um bem público, né, da Organização Mundial de Saúde e ela precisa ser cada vez mais realmente Difundida, né? disseminada, né? Para tirar das pessoas essa ideia de que é muito difícil, como é que é a CIF? Porque eu tenho visto, Rodrigo, uma coisa interessante nessa quarentena, né? Muita gente falando de CIF, né? Todo mundo resolveu falar de CIF, o que eu acho ótimo, né? Porque eu acho que é muito importante disseminar, né, esse conhecimento e cada vez mais falar mesmo. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Mas nem sempre, né, é falado de uma forma correta, tem umas confusões, o pessoal confunde um pouco algumas coisas, tem Dá gente muito que não medo, né, acha... Fernanda? Tem muita gente que tem medo de muito usar. medo também de utilizar, mas eu acho que é por não entender o que é a classificação, né? Exatamente. Então já vamos começando dizendo que assim, a CIF, ela não é um instrumento de avaliação, uma escala, porque às vezes você fica confuso na cabeça das pessoas, né? Qual é a denominação correta, Fê? A CIF é uma classificação, Classificação. né, da família de classificações da OMS, que é uma coisa muito mais ampla do que às vezes as pessoas pensam, sabe? Às vezes as pessoas têm dúvida porque elas pensam assim, agora eu tenho que usar a CIF na minha prática clínica, aqui na fisioterapia, como se fosse assim, vou ali rapidinho usar Bartel, usar Berg. E não é isso, a CIF não é uma escala, a CIF não é um instrumento, a CIF é uma classificação. Existem instrumentos que foram construídos com base na CIF para que se apoie o uso da CIF, né, para proporcionar essa utilização, como, por exemplo, o checklist, né, como o RUDAS, são instrumentos que foram criados para isso, a partir da CIF. Né, específicos da CIF. Né? Mas a CIF em si, ela é uma classificação. Então, o que tem que ficar bem claro para as pessoas, já inicialmente, a CIF, ela classifica pessoas. A CIF não é um instrumento, nem uma classificação apenas para pessoas com deficiência, né, para pessoas com dificuldades. A CIF não é isso. A CIF pode classificar qualquer pessoa. Então, primeiro é importante a gente falar o que a CIF não é, né? A CIF não é uma escala e ela não é para pessoas com deficiência e ela também não é
para fisioterapia, então a CIF é da fisioterapia. Não, a CIF é muito mais ampla que isso, é para a área da saúde, não só para a área da saúde, para outras áreas também afins, que não são saúde, mas têm correlação com a saúde. Então, eu acho que essa confusão acontece um pouco, porque as pessoas veem o modelo da CIF, veem as pessoas falando sobre a CIF na prática clínica, o que é muito legal, é o que eu mais faço. Eu sou uma fisioterapeuta clínica, eu trabalho com pacientes neurofuncionais, então, para mim, a CIF é perfeita, né? E outro mito sobre a CIF, né? A CIF é para neuro. Não, a CIF não é só para neuro. Então, eu acho que essa confusão muito grande que acontece com relação à CIF, essa dificuldade das pessoas utilizarem, é justamente porque as pessoas não sabem o que ela é. Perfeito, na verdade, perfeito. A CIF é muito mais ampla. Ela é uma classificação da OMS para facilitar as medidas de saúde, que se coletem medidas de saúde. Ela é uma classificação, é um sistema, né, alfanumérico que possibilita muita coisa para a saúde das populações mundiais. Então, assim, a CIF me diz, por exemplo, me traz informações de como eu posso melhorar, de como eu posso fazer melhoria para os serviços, de como eu posso alocar recursos. Então, a CIF ela é importante para a economia, ela é importante para a educação. Então, assim, as pessoas às vezes restringem muito a CIF, né? Como se a CIF fosse ali uma escalinha, uma coisa que eu uso ali na fisioterapia, vou colocar ali atividade, participação, fator ambiental, blá, 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 e pronto. E não é isso só. Perfeito. A CIF tem um contexto muito grande, ela pode ser usada tanto micro, né, quanto no macro, e ela influencia nas políticas, na economia. Então, assim, é muito mais amplo do que se pensa. Nessa masterclass que eu vou dar no sábado agora, eu vou justamente assim, apresentar o que é a CIF, né? Não tenho a intenção de dar um curso de CIF, que não dá tempo, não tem como, né, na masterclass, mas apresentar o que ela é, o que ela se propõe, né? Quais são os objetivos, enfim, acho que isso é importante. Beleza. Então, olha só. Tem muita gente que assiste a live da gente e que nunca nem ouviu falar em fisioterapia. É verdade. E aí, galera, para todo mundo que está assistindo, né, nosso papo hoje é sobre essa classificação, que é a CIF. É uma sigla, né, que é uma sigla de Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Certo, Fê? Isso. Beleza. Dentro dessa classificação, a gente vai ter, então, a forma de você enxergar o indivíduo, que não é só da fisioterapia, muito menos da neurofuncional. Então, tomara que nossos alunos que estejam aqui assistindo agora percebam e usem mais a CIF em outros setores, né, que não só na neuro. A gente abraça muita causa, porque acho que facilita muito a nossa visão, né, pensando em objetivo de tratamento, né, Fernanda? Em condutas. O pessoal da ortopedia tem usado muito, né, bom, também. Que bom. É isso. Oncologia, geriatria, então tá bem legal. Show. Beleza. Essa classificação, então, ela foi criada pela OMS, que é a nossa Organização Mundial de Saúde, e ela meio que faz com que a gente tenha uma linguagem coerente e coesa em todos os lugares do mundo, em geral, né? Pensando assim. Sim. Então, o que eu classifico aqui, a minha CIF do meu paciente aqui no Rio de Janeiro, pode ser entendido, facilmente compreendido por uma pessoa lá da Austrália, se ela conseguir interpretar a forma como eu descrevi a CIF do meu doente. É isso, Fernanda? Sim, porque ela é uma linguagem numérica, né? É uma linguagem numérica, codificada e única. Então, em qualquer lugar do mundo ela pode ser compreendida se você utilizar, por exemplo, o código completo com o qualificador, né? Mas, então, esse sistema favorece, né, um sistema de informações, né, um armazenamento importante de informações sobre a funcionalidade. Por que acontece? A gente, na verdade, se percebeu que os dados sobre mortalidade e morbidade, né, que são os indicadores mais clássicos aí de saúde, não são suficientes, né? Saber dados sobre mortalidade e morbidade não é suficiente para saber sobre a saúde das pessoas. Então assim, se estimula a utilização de um terceiro indicador, que é um indicador de funcionalidade, e a CIF parece a ferramenta, né? Tem sido apontada como a ferramenta mais abrangente para isso, justamente porque ela tem uma linguagem universal, ela tem uma linguagem unificada, uma linguagem neutra. E ela é universal, né? Ela é internacional. Então, assim, realmente a CIF parece um modelo que seja mais de maior sucesso para atingir esse objetivo.
Então, a CIF, ela nos faz pensar no modelo mais biopsicossocial. Então, o modelo biopsicossocial, que já existe há muito tempo, ele é utilizado pela CIF, né? Então, ela se utiliza de um modelo biopsicossocial, né, que transcende o modelo biomédico, onde tem uma relação de causa e efeito, onde a doença leva à incapacidade. Na CIF, a gente vê que não é assim. A incapacidade pode ser o resultado de um conjunto de coisas, um conjunto de situações, e os fatores ambientais têm muito a ver, os fatores contextuais, né, ambientais e pessoais, tem muito a ver com isso. Então, enfim, muitas reuniões precederam a CIF, muitos estudos, até que ela foi publicada no ano de 2001. Então, já são 19 anos, né? Caramba, então, quando tempo. eu comecei a divulgar a CIF, as pessoas realmente não sabiam o que era a CIF, né? Agora já está melhor. E eu tenho uma esperança muito grande, assim, porque os alunos já estão na faculdade ouvindo sobre a CIF, né? Os professores já têm levado, né? Eu espero que a maioria, a gente busca isso, né? Luta para isso. Então, para um aluno hoje, Rodrigo, que se forma lá, por exemplo, no IFRJ, onde a gente dá aula, ou em outras faculdades também, que os professores falam sobre a CIF, ele já sai, eu estou falando do IF por causa da minha vivência, assim. Eles já saem da faculdade falando, né? Na linguagem da CIF, já conhecem isso muito bem. Não é uma novidade para eles. Né? Para a geração passada é uma novidade ainda, né? Mas para essa geração de agora, graças a Deus, a gente já tem tentado colocar a CIF no ensino de forma transversal. Então, minimamente a pessoa já sai tendo ouvido falar e tendo raciocinado na faculdade com relação aos conceitos da CIF. Eu vejo muito isso. A informação chegou, as pessoas já saem, pelo menos, né, com a noção que existe, mas tem muita dúvida, Fernanda. E aí, quando eu estava lá pensando no início do mês, a gente conversou, né? Eu falei, poxa, Fernanda, vamos tentar quebrar um pouquinho essa barreira aí, que tem gente que tem barreira com um assunto que não é tão complicado assim, né? E aí a gente pensou num roteiro, nesse roteiro a gente pensou em desvendar um caso, de verdade. Então a gente vai projetar. Você está vendo a foto aqui, Fê? Tô vendo a foto. Que bom. Essa é a foto do modelo integrativo biopsicossocial da CIF. Maravilha, acho que tá dando certo. Acho que tá dando, a gente estava preocupado se tá certo. Tá direitinho. E aí a Fernanda preparou um material super bonitinho pra gente tentar desmistificar aí algumas coisas, quebrar umas barreiras e qualquer dúvida, galera. Caixinha aí embaixo de interrogação. Escreve pra gente. Vai ser um prazer. E a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês. Vamos ver se a gente vai ter um caso de AVC, depois tem um caso de Parkinson. A gente vai conversar uns casos com vocês. Pra vocês a gente trouxe hoje para neurofuncional, né? Perfeito. Lembrando que não é só para neurofuncional, mas nosso papo hoje é mais neurofuncional. Perfeito. Mas dá para entender as outras áreas, né? Tendo esses exemplos neurofuncional, sem problema. Façam as relações aí, galera. Só vocês relacionarem as atividades. Então, vamos lá. Exatamente. Então, inicialmente, né, a gente vai falar um pouco sobre esse modelo integrativo biopsicossocial. Eu acho que isso é fundamental, assim, a gente tirar a condição de saúde do centro, né, Fernanda? Tipo, a pessoa tem um AVE, um AVC, enfim, poxa, tem um AVC, e aí eu estava falando isso até semana passada com o Paulo Melo aqui na live, falou, poxa, a gente lida com os alunos no estágio, e o aluno fala, poxa, mas os meus 3 horários são com pacientes com AVC. Será que eu vou aprender neuro? Pô, você vai aprender muito, porque são 3 indivíduos completamente diferentes. É um bom exemplo de uma mesma condição de saúde, né? Que vai repercutir em termos completamente diferentes em termos de funcionalidade e de incapacidade. Então, a mesma condição de saúde, ela reflete de forma diferente, dependendo de quem é esse indivíduo, de onde ele mora, com quem ele convive, quais são os fatores que o cercam, então, os fatores do contexto dele. Então, é completamente diferente um indivíduo do outro, mesmo que a condição de saúde seja igual. É isso que é o mais interessante. Então, os dados da CID, por exemplo, eles estão inseridos aí na CIF. A CID não foi excluída. A CIF é para ser usada de forma complementar à CIF. Por isso que tem aí condição de saúde. Então, se houver uma condição de saúde, eu coloco aí em cima e coloco CID. A CID é a Classificação Internacional da Doença, né? Que é mais um termo médico, né? Beleza. Isso. Então, você vê que aí, nesse modelo da CIF, por exemplo, tem condição de saúde. Se houver uma condição de saúde, eu coloco aí e classifico com CID. Não é obrigatório eu ter uma condição de saúde para eu fazer esse modelo aí.
para eu classificar o paciente nesse modelo. Não é uma obrigatoriedade. Eu posso classificar uma pessoa mesmo sem nenhuma condição de saúde, aí sim, porque não é a condição de saúde que é o fator causal, o unidirecional, né, que vai levar às outras, as limitações, as restrições, não é só isso. Beleza. Então é muito mais abrangente. Então a gente não precisa ter necessariamente uma condição de saúde, mas se tiver, tá aí, e a gente vai colocar com o CID, o código do CID, porque CIF e CID são complementares, né? Beleza. E a CIF então, vai ser dividida desse modelo com 3 grandes vertentes, vamos dizer assim, né? Além da condição de saúde, que a gente acaba nem levando tanto ao pé da letra, desejar, vamos dizer, colocar assim. Mas beleza, então a gente vai falar sobre fatores e funções e estruturas do corpo, atividades e participação desse indivíduo, né? Aí vamos lá, Fê. Qual é a definição desses itens? Então, vamos passar aí rapidinho, que eu acho que a gente vai fazer uma prática para a gente poder exemplificar melhor, né? Só para falar para o pessoal, assim, já começando, já dizendo isso. A gente trouxe uma coisa bem didática, bem simples, bem lá do começo da linguagem, do modelo biopsicossocial, né? Que, assim, a gente tem que ultrapassar isso, tem que avançar em outras coisas, mas é importante ainda a gente falar, porque ainda não é, né, completamente conhecido, e então a gente precisa falar sobre isso, e o modelo, a aplicação do modelo, a implementação desse modelo é muito importante, né? Não é só a codificação, isso afasta as pessoas, né? Afasta todo mundo. Então, existem maneiras de utilizar a CIF de forma qualitativa e de forma quantitativa, depende de um monte de coisas, depende do objetivo, depende do que eu estou fazendo, enfim. Então, a gente está trazendo hoje assim, uma linguagem bem básica mesmo para quem está conhecendo a CIF, para quem tem dificuldade, para quem acha que é uma coisa muito mirabolante. Então, um dos objetivos da CIF é justamente a unificação da linguagem, né? Temos uma linguagem padronizada, então é importante a gente falar numa linguagem padronizada. Então, funções corporais são as funções fisiológicas do corpo. Força, tônus, equilíbrio, coordenação, funções mentais, funções cardíacas, funções respiratórias, isso são funções. E aí, quando eu tenho um problema nas funções, eu chamo de prejuízo, melhor ainda, impedimento, mas ainda se fala deficiência. Esse termo foi uma tradução um pouco ruim que fizeram, que na verdade a melhor tradução seria impedimento e não deficiência, e esse termo deficiência conversa com políticas da pessoa com deficiência, então assim, fica um pouco ruim de ser utilizado, mas se você vê deficiências, se você vir deficiências, está se referindo, né, a funções do corpo, tá? Beleza. O indivíduo não é deficiente, né? Mas a deficiência, ela se refere, ou prejuízo, ou impedimento, se refere a funções do corpo e também as estruturas. As estruturas são as partes anatômicas. Então, o meu paciente tem alteração da força no membro superior. Então, força é função e o membro superior é a estrutura. Ok? Legal, meu paciente tem dor no joelho. A dor é uma função, o joelho é a estrutura. A estrutura é a parte anatômica. Pode ser a articulação, pode ser o nervo, pode ser o músculo, pode ser tudo. Estrutura é a parte anatômica, uma região do corpo, enfim. Tá? Beleza. E aí nós temos a atividade é a execução das tarefas, então, que a gente antigamente chamava de função, né? Função, isso aí. Função não, função é função corporal. Né? Agora, atividades são as tarefas executadas, então aquilo que você realiza no dia a dia, né? Andar, comer, beber, dirigir. E algumas coisas interessantes também, né? Por exemplo, lidar com estresse é uma tarefa. Mudar a posição do corpo, manter a posição do corpo, preparar a refeição, cuidar da casa, cuidar do outro. Tem muita coisa interessante de tarefa que se coloca lá na CIF, que a gente não pensa, né? A gente geralmente fala muito comer, beber, subir escada, né? Alimentação, higiene. Mas tem muita coisa interessante. Depois vocês podem olhar lá, não dá tempo pra gente falar. Tem muita coisa pra gente conversar hoje. Mas eu queria muito que a gente citasse isso que você falou, Fê. Que a gente, por muito tempo, a gente falava assim, puxa, mas a reabilitação, né, tratamento fisioterapêutico é você voltar a ter função na pessoa. E aí, não é que a frase esteja errada, mas a linguagem da CIF hoje em dia, né, traz pra gente
a palavra função mais relacionada à função do corpo. E aí seria mais relacionado a funções e estruturas, né? E aí seria mais em relação à força, tônus, arco de movimento, enfim, né? E quando a gente fala hoje em dia... Sim, a importância disso, Rodrigo, é porque se a linguagem não for unificada, vai continuar sendo difícil se atingir o objetivo. Exatamente. Ah, mas eu acho besteira, né? Eu vou continuar falando função. Ok, não é uma bobagem, né? A classificação, ela traz isso, e assim, se a gente não tentar realmente unificar essa linguagem, vai continuar ficando difícil para a gente em termos de descrição dos fenômenos de funcionalidade e de incapacidade. Não, eu digo então, mais, as publicações também, né, Fernando? As publicações hoje em dia, elas já usam o termo da CIF. Então, exatamente, às vezes você vai traduzir uma coisa errada, porque está escrito função lá no artigo, e a função pela CIF, não é função de atividade. Ou você não vai entender alguma coisa, né? Já tá, os artigos, os livros, né, já estão na linguagem da CIF. Então, é bom a gente saber, né, que a gente, enfim, pode ter isso aí. Então, a atividade, então, são as tarefas. Quando eu tenho dificuldade nas tarefas, eu chamo de limitação, tá? E a participação, passo próximo aí, é a mesma coisa que a atividade, não é separado. O mesmo termo uma mesma coisa que é uma atividade pode ser participação, depende do contexto social. Né? Então, comer é uma atividade, mas comer com os amigos é participação. Então, depende muito do contexto. A gente coloca mais em participação sair, trabalhar, estudar, né? Sair com os amigos, praticar esporte. Participação tipo alguma coisa mais fora de casa, né? Uma coisa mais social. Uma coisa mais... tem uma coisa mais social envolvida, né? Quando alguma situação da vida está envolvida. Perfeito. E aí eu chamo de restrição. Quando eu tenho um problema de participação, o termo correto é restrição. Então, funções e estruturas são impedimentos. Boa noite, Maurílio. O Maurílio aí mandando boa noite. A Ana Cláudia perguntou boa noite, tudo bem? Amanda também entrou aí, o pessoal que conhece. Então, muito bom ver vocês aqui. Limitação na atividade, restrição na participação e os impedimentos na função, né? Isso. Tá, aí vem os fatores do contexto, que são os fatores ambientais e pessoais. Os fatores ambientais, estou falando rapidinho assim, para a gente poder fazer os casos clínicos. Não vai dar tempo. Senão, se acaba, a gente não consegue, né? Então, os fatores ambientais são os componentes que são externos às pessoas, né? Tudo aquilo que é externo, e não é só ambiente físico, é ambiente de relacionamentos também. Então, a família, por exemplo, é um fator ambiental, os amigos são fatores ambientais. O fisioterapeuta que atende o paciente também é um fator ambiental. Espera-se que facilitador e não barreira, né? Então, verdade. A Ana Cláudia perguntou aqui em cima, só para não perder o fio, se qualquer gasto energético é considerado atividade. Então, tem a ver com as suas funções do corpo, né? E aí, assim, a atividade é realmente uma tarefa. Eu posso ter tarefas que estão limitadas porque eu estou com uma deficiência com relação ao meu metabolismo, ou gasto de energia, que são funções corporais. Isso são coisas que você sempre tem dúvida também, isso é bem interessante ela ter falado, porque as pessoas têm dúvida, mas isso é isso ou aquilo. Às vezes tem a ver com tudo, então, com várias coisas. Então, assim, por exemplo, conversar. Conversar é uma tarefa. Mas é uma tarefa que depende das funções mentais da linguagem. Então, quando eu for classificar, eu posso colocar lá, funções mentais da linguagem, tem um prejuízo. E aí, na limitação da atividade, a pessoa não consegue conversar, entende? Eu não preciso falar de uma coisa só. Daquele fenômeno que está acontecendo, eu posso elencar funções corporais prejudicadas ou impedidas, posso falar atividades que estão limitadas por causa da restrição que está de participação, e também fatores ambientais que estão sendo facilitadores ou barreiras para aquilo, ou fatores pessoais também. Então é um conjunto de coisas. Eu só tenho que aprender colocando as coisas nos lugares certos. Isso é uma coisa importante, por isso que eu coloquei o casinho aí para a gente poder ir vendo a linguagem. Beleza, ainda tem os fatores contextuais, né? Isso. Os fatores ambientais que a gente já falou, e os pessoais são as características particulares do indivíduo, a idade, o gênero, né? Os hábitos, estilo de vida, isso é a profissão dele. Se ele está motivado, se ele não está motivado, isso são fatores pessoais. Lá nos fatores ambientais, a gente classifica como facilitadores ou barreiras, tá?
Então é importante a gente dizer isso. E os fatores pessoais são as características do indivíduo, não tem codificação pela CIF, os fatores pessoais, mas eles são importantes, fazem parte do modelo. Show. Ok? Beleza. Dando prosseguimento. Você tem um pouquinho desse aí, né? Ah, ficou na frente um pouco, né? Eu não sei se eu consigo. Eu acho que eu não consigo me tirar, mas acho que dá para entender. Não dá, eu vou lendo aqui também. A gente tem aí o seguinte, um agricultor, deixa eu colocar aqui, 57 anos de idade, tem uma história de alguém, né? E aí ele sofreu um AVC há 8 meses, desde então não move o membro superior e o membro inferior direito, como ele gostaria. A espasticidade aumentou nos últimos meses e está dificultando a realização da marcha. E aí, porque ele perdeu as funções motoras do braço e da mão direita, ele não é capaz de vestir-se e lavar-se de forma independente, e aí ele requer o apoio de uma enfermeira, porque a esposa dele também tem um grau de deficiência importante. Embora consiga realizar a marcha, está difícil para ele agora, porque ele mora numa área rural com poucos terrenos planos. Ele poderia conduzir um carro, mas teria que ser um carro adaptado, e ele não tem dinheiro para pagar esse carro adaptado. E ele costumava jogar no bar com os amigos, mas está muito limitado agora, porque ele não consegue ir caminhando para o bar sozinho. Então, a gente tem um texto que está aí recheado de quê? Uma história recheada de fatores pessoais. Então, já começa com fatores pessoais. Começa com agricultor, a profissão dele. Aí, no modelinho da CIF, entraria lá em fatores pessoais, né? Beleza. Então, agricultor, 57 anos, fator pessoal também. Sofreu um AVC, eu vou lá e encaixo o AVC lá na condição de saúde. Estamos fazendo bem assim para o pessoal poder entender. Como é que eu vou avaliar minha avaliação de acordo com a CIF, né? A CIF não te diz o que você vai avaliar, como você vai avaliar. Ela é um modelo que pode te orientar, né? Que é muito interessante para fazer as orientações na sua avaliação, na escolha de escala de avaliação, no seu planejamento de tratamento, nos seus objetivos de tratamento. Então, ela vai nortear o seu raciocínio clínico. Perfeito. Isso é muito interessante. Não, mas você vai ter avaliado o seu paciente, vai ter feito aí as suas... Era isso que eu queria dizer até, Fernanda. A gente tem a nossa anamnese, aonde você trabalhar, onde for, na sua clínica, se você for estagiário, e aí você tem lá HDA, HPP, HF, todas aquelas histórias da anamnese e seu exame físico. Isso tudo vira um relatório, geralmente, né? Pode ter 1, 2, 3, 4 folhas. A gente colocou aqui em 11 linhas, mais ou menos, uma história de um quadro clínico que a gente consegue fazer isso facilmente no nosso ambulatório, né, galera? Então é bem vida real, é para vocês tentarem fazer exercício com a gente, galera. Então vai lá, Fê. E aí a gente tem aí, não é capaz de mover o membro superior e inferior direito. Membro superior e inferior são estruturas, né? Perfeito. A espasticidade aumentou. O que é espasticidade? É uma função corporal, é a função do tônus que está alterada. Então, eu vou achar lá no livro, se eu for procurar, funções do tônus. E aí, a hipertonia vai estar lá dentro disso, né? Sensacional. E aí, por causa da espasticidade, ele não está conseguindo realizar a marcha. Então, está limitado numa atividade, porque andar é uma atividade. Perfeito. E aí, porque ele perdeu as funções motoras, os movimentos, aí a parte motora, a força muscular é função corporal. No braço e na mão direita, que são estruturas, ele está com dificuldade de se vestir e de se lavar de forma independente. Aí eu vou lá na atividade, lavar, se vestir-se, limitado. E aí ele requer o apoio de uma enfermeira. A enfermeira é um fator ambiental. Ambiental. E aí um facilitador para ele, né? Isso, que está facilitando as atividades dele, já que ele não tem independência para isso. Só que também tem um fator ambiental barreira para ele, que é a área onde ele mora tem muito terreno acidentado e ele não consegue andar nesse terreno tão acidentado. Então, isso para ele também o terreno também é uma barreira. E aí, ele gostaria de dirigir. Dirigir é o quê? É uma atividade. Para dirigir, para ter essa atividade, ele teria que ter um fator ambiental facilitador, que seria o carro. Porém, ele não tem recursos para adquirir um carro. E aí, recursos pode entrar tanto em fator ambiental quanto pessoal, porque é uma dificuldade de definir isso. Se a falta de recursos da pessoa é um fator pessoal ou ambiental. Ninguém nunca me respondeu isso, nem nos outros países aí que eu fiz aqui. Então, você coloca onde você quiser.
E aí, ele está limitado. Jogar com os amigos, participação. Participação. O que está limitando ele jogar com os amigos? A dificuldade de andar naquele terreno que leva até o bar. A Então, dificuldade tem barreiras, né? encontrar um carro adaptado. Então, o que é interessante aí nesse modelo, Rodrigo? É que a gente vai fazer justamente uma análise da situação do indivíduo. O que é que está levando aqui? Né? O que é que está acontecendo com ele? Sair daquele foco, tudo que acontece com ele é porque ele teve um AVC. A culpa de tudo é o AVC. Não! Sair desse foco biopsicossocial. Olha aí minha amigona Luciana Castaneda, divulgadora master da CIF. Esses anos todos comigo entrou aí. Então, você tem essas pessoas, você tem essa análise, né, dessa pessoa. Vamos passar. Então, a gente teria aí... Você consegue fazer os balãozinhos aí, clicando? Eles aparecem? Aparece. Mas eu fico na tudo frente. Junto, né? Não tem problema. E aí você vai, gente, você que tem dificuldade, você vai fazendo isso. Você vai colocando os balãozinhos. Vai colocar um balãozinho, não. Balãozinho foi eu que coloquei. Mas você vai pegando os termos e vai... isso aqui é o quê? Então você tem que saber, isso aqui é uma estrutura, isso aqui é uma atividade, isso aqui é participação, e vai colocando. Isso aí. Alguém está falando aqui que tem dificuldade para diferenciar participação e fator ambiental. Participação é tarefa envolvida numa situação da vida. Então, participação é o indivíduo ir jantar, ir sair com os amigos, praticar um esporte, estudar. Isso é participação, tá? Fator ambiental é outra coisa. Fator ambiental é o ambiente externo, é o contexto do indivíduo. Ambiente físico, ambiente de relacionamentos. Então, tudo que é externo ao indivíduo. Por exemplo, uma órtese, remédio, a condição do terreno que ele está, enfim, a família, os amigos, né? Os serviços de saúde, os sistemas de saúde, tudo que é externo a ele é um fator ambiental, que pode ser facilitador ou pode ser barreira. É porque eu acho que essa confusão um pouco é porque uma coisa influencia na outra, né? Os fatores ambientais influenciam muito na participação. Por isso que é tão importante você ter essa atenção aos fatores do contexto. Não tinha isso na classificação antiga, na CIDID, né? Então, você tem isso. A gente já está falando da participação do antes. A Ana Cláudia está perguntando aqui, por necessitar de ajuda de terceiros, muitos pacientes não aceitam essa ajuda. E aí entraria como um facilitador? Não aceitam a ajuda de terceiros. Aí eu acho que seria barreira mais, né? Não, então, o fato do paciente não aceitar é um fator pessoal, é dele, né? É a preferência dele. O terceiro, né? A pessoa que auxiliaria, poderia ser um facilitador. Mas o fator ambiental é a pessoa, é essa pessoa que auxiliaria esse paciente. Agora, o fato dele não querer é uma escolha dele, tá? Beleza, aí vira fator pessoal. É a escolha dele, ele não quer, ele não aceita. Mas um acompanhante, um ajudador, poderia ser um facilitador. Só que o paciente não está aceitando. Então, ele não vai ter esse fator ambiental presente na vida dele. Porque ele não quer. Legal. É o direito dele. A Luciana comentou aqui, né? Participação e envolvimento em uma situação real que envolva as relações. Isso. Exatamente. A gente tinha falado antes, né? Tem a ver com envolvimento em alguma relação. Aline, cirurgia entra em fator ambiental, Fernanda? Cirurgia entra em fator ambiental? Cirurgia entra em fator ambiental? Não, cirurgia foi um processo que a pessoa sofreu, né? O fator ambiental não é bem isso, né? O fator ambiental é tudo aquilo que é externo ao indivíduo, né? Talvez sim. Depende. O cirurgião, o serviço de saúde, depende, acho que talvez sim. Beleza. E aí, vamos lá, para o caso. Aí, olha só, nesse caso aí a gente já tem, como se a gente tivesse pego essa história, né, e arrumasse aí, né, no quadrinho. Oi, Carol, tudo bom? E arrumasse aí no quadrinho. E a gente tem um caso, eu estou preocupada com o tempo. A gente tem um caso aí de doença de Parkinson. E aí você vai olhar para esse quadro, né? A gente até publicou isso aí na Profísio, tem lá as explicações. Você vai olhar para esse quadro
E você vai ver que é um indivíduo de 57 anos, homem, que é engenheiro, que foi diagnosticado com doença de Parkinson, que tem algumas deficiências nas suas funções e estruturas, né, alguns impedimentos, como rigidez, instabilidade postural, que tem algumas limitações de atividade, como andar, se vestir e lazer, e tem também restrições de participação. No trabalho. Como fatores ambientais, ele declara apoio da família, que é um fator ambiental facilitador para ele, declara que a medicação também ajuda muito, é um fator ambiental facilitador, e que o transporte público é inadequado, ele não consegue utilizar o transporte público, por isso ele não consegue sair, se encontrar com os amigos, então é um fator ambiental barreira. Né? Uma falta de transporte, que aí acaba restringindo a participação. Ok? Isso é só um exemplo. O que eu faço com esse exemplo nos meus estudos, na minha prática clínica, lá na aula lá da faculdade do professor Rodrigo? O que eu faço com isso? Eu vou fazer uma análise, né? Quais são as deficiências, os impedimentos, os prejuízos que estão levando à limitação da atividade? Eu vou fazer uma correlação. Para eu fazer o diagnóstico cinesiológico funcional, o diagnóstico fisioterapêutico, eu tenho que traçar essa correlação. São todas as deficiências que estão levando as limitações. Todas as limitações que estão aí são causadas por essas deficiências ou tem algumas específicas que causam algumas limitações específicas? Que fatores do contexto estão envolvidos nisso aí? Então, eu tenho um indivíduo que ele tem uma condição de saúde, mas eu estou entendendo que os desfechos de funcionalidade, de incapacidade que envolvem a vida dele não tem a ver apenas com a condição de saúde. É claro que a doença de Parkinson vai levar a rigidez, vai levar a instabilidade postural. É claro que ela vai levar a esses prejuízos nas funções corporais. E que isso acaba limitando atividades e participação. Mas, é claro que existe essa relação. Isso também é uma verdade, né? Que a doença em si também causa isso. Porém, a gente tem que entender que a gente tem outros fatores, que são fatores do contexto, que estão ligados a isso, né? Então, fatores contextuais que estão ligados ao grau de funcionalidade que esse indivíduo vai ter. Então, eu acho que isso é importante a gente se atentar, a fazer essa análise, né? De quais são os componentes que estão interferindo realmente nessas atividades. Beleza. Eu acho muito bacana da CIF exatamente isso. Essas setinhas aí nesse esquema é maravilhoso, né? Porque a gente começa a perceber que, na verdade, não necessariamente um fator é a causa do outro. A gente pode ter essa dobradinha. Às vezes o fator que você acha que é a causa é a consequência, e a consequência, na verdade, é a causa. E as coisas estão porque é muito fatorial, né? Não exatamente. É uma relação de causa e efeito unidirecional como antes. Isso. A doença leva isso, leva aquilo. Não é. A gente sabe que é uma relação dinâmica. Existe uma interação dinâmica entre esses conceitos. Isso, exatamente. É clássico, né? Muitas vezes as barreiras vão atrapalhar muito mais algumas atividades a serem desenvolvidas do que simplesmente a própria doença. Às vezes a condição de saúde, as funções que estão ali impedidas, né? Não vão ser completamente aquele fator que vai interferir na restrição de uma participação, na limitação de uma atividade. Isso, a gente tem que olhar para isso, né? Sair daquele contexto do modelo biomédico, né? Daquela coisa que a gente tinha muito restrita, unidirecional, e olhar para o indivíduo de uma forma mais ampla, né? Legal. Vamos para o outro agora? Vamos. Aí, eu coloquei um caso clínico de AVC. Então, nós temos um caso clínico aí. Eu não vou ficar lendo ele muito para não ficar não perder muito tempo. Mas um caso clínico de AVC que está relatando aí alguns prejuízos, alguns impedimentos em algumas funções e estruturas corporais, como diminuição da força, redução da sensibilidade tátil no hemicorpo esquerdo. Então, estou falando de função e estrutura, né? Aumento do tônus em membro superior e inferior, então função do tônus, também estrutura de membro superior e inferior. Enfim, dificuldade de concentração, memória, atenção, regulação das emoções, tudo isso são funções corporais. Tem as funções mentais, tem as funções emocionais, né? Então, se eu fosse arrumar, coloca aí o próximo slide, eu começaria, eu tenho esse quadrinho, eu fiz a minha avaliação, fiz os meus questionários, fiz a minha anamnese muito bem feita, fiz tudo o que eu precisava fazer, né? E aí, consegui identificar esses impedimentos em função de estruturas corporais. E aí, eu tenho
já listei aí no quadrinho, depois que eu fiz, eu já listei as deficiências, né? Que eu encontrei. E aí eu continuo perguntando na minha anamnese quais são as limitações que essa paciente tem, e ela vai me contar que ela está com dificuldade de comer, de se vestir, de se lavar, de andar, de ler, de escrever, de conversar e de realizar tarefas domésticas. Então eu vou lá, pode passar o quadrinho, completei lá, ó, aquele mesmo quadro, consegue passar aí? Isso. Completei lá as limitações, as atividades que estão limitadas. É claro que dentro disso aí, eu vou ter atividades, Rodrigo, que elas estão limitadas mais ou menos que outras. Sim, Por isso que sim. se eu for usar os códigos e os qualificadores, é importante eu qualificar. Porque comer pode ser um problema moderado e vestir-se pode ser um problema grave. E lavar-se pode ser um problema completo. É isso que os qualificadores vêm me dizer, porque nem todas essas limitações têm o mesmo grau de limitação, né? Então, algumas coisas também, são mais difíceis. Que existem outras escalas para você aplicar associadas e você também conseguir interpretar outros fatores. Sim, sim. Fora isso. É exatamente isso que é interessante. Se você for usar códigos e qualificadores, se for uma coisa importante, a gente não quer enfatizar isso aqui, mas se você for usar, você pode ter... o interessante é fazer a correlação com outras escalas validadas e que tem esse link com os qualificadores da CIF. Aí você consegue quantificar isso tudo, fazendo essa analogia, essa correlação com outras escalas. Tá? Então, são mais para frente. Boa. E aí, vou listar aí algumas restrições, pode passar. Aí já foi, aí nesse quadro já temos fatores ambientais também, né? E aí a gente tem que ela recebe o cuidado do filho, o filho encoraja, ela tem acesso a serviços de fisioterapia e fonoaudiologia, mas ela não consegue usar o transporte público. Aí uma vizinha leva ela para fisioterapia. Como isso acontece, né, Rodrigo? A gente vê os pacientes, tem muito, né? Ah, meu vizinho se prontificou a me trazer porque eu não tenho carro, porque eu não consigo andar de ônibus. Então, os vizinhos estão sendo facilitadores, são fatores ambientais. E aí lá no meu quadrinho, ó, eu completei ali umas restrições de participação, como sair com os amigos, por exemplo, e os fatores ambientais. E por que ela não está saindo com os amigos? Olha que interessante. Devido à atitude negativa deles, né? Os amigos, sei lá, têm vergonha de sair com ela, não querem sair com ela, tem preconceito, e aí ela não consegue sair com os amigos, não por causa do AVC, mas por causa dos fatores ambientais, né? Nós temos aí, por exemplo, algumas barreiras. E a atitude negativa dos amigos é uma barreira, porque a atitude do outro com relação a você pode ser facilitadora ou pode ser uma barreira. E aí é um fator ambiental. O amigo vira um fator ambiental, né? Barreira. Amigo. Tudo que é externo ao paciente, a pessoa, desculpa, paciente é mania de falar paciente, né? Tudo que é externo à pessoa é fator ambiental. E aí ele pode ser facilitador ou barreira. Tá? E os fatores pessoais são os fatores que são particulares do indivíduo. Então, esse quadro ficou montadinho assim. Então, eu poderia vir de um exemplo que eu tenho lá a minha anamnese, tenho lá tudo, e vou construindo e organizando nesse quadro. Só que para organizar, eu preciso saber a linguagem, entender o que é função, o que é estrutura, o que é atividade, o que é participação, enfim, entender isso tudo. E não adianta só eu fazer isso aí. Eu tenho que, na verdade, se eu for usar isso para fazer um raciocínio clínico, para criar os meus objetivos e planos de tratamento, eu vou fazer uma correlação entre esses domínios todos. Né? O que está levando a quê? Né? O que está interferindo em quê? Isso é um exercício muito bonito de se fazer. Né? Na verdade, quais são as coisas que estão interferindo? Esse raciocínio clínico que é o bacana, né, Fernanda? Você, depois que você tiver... Pô, é legal, você sabe ver reflexo, você sabe ver tônus, você sabe fazer todas as escalas de neurologia. Só que aí na hora tá tudo escrito no seu papelzinho. E aí, galera, sabe? E aí o raciocínio, sabe? De ligar o A com o B... Não adianta nada, né? Lembrando que a CIF é muito mais abrangente que isso. Ela não serve só para isso, né? A CIF não é um quadrinho que eu preencho e pronto, não. Mas é muito interessante. Ela também pode ser usada, né, de forma qualitativa, e esse modelo biopsicossocial é muito interessante da gente usar na prática clínica, por exemplo, analisando esses fatores todos. E aí o próximo quadro, vamos lá. Se eu quiser, né, se for importante,
codificar, né? E aí eu não vou abraçar essa cultura de que tem que ter códigos de qualquer jeito. Eu não acredito nisso. A CIF não pode ser restringida, resumida a um sistema de codificação. Tá? Ela não é só isso. Não, e ela não é só isso, ela é muito mais abrangente que isso. É claro que isso é importante, isso é interessante, nos ajuda a criar os indicadores de funcionalidade. E eu incentivo muito que as pessoas comecem a entender e comecem a utilizar, com certeza. Mas nem assim, é tão complexo assim, né, Fernando? Quando eu fiz o curso com você e com a Luciana, cara, não é tão complexo assim, é só você relacionar não de compreender e de encontrar, a lógica. Porque são muito bem organizados no livro, tem uma disposição coerente, né? Não está lá perdido em 1.500 códigos, tem que sair procurando, né, de forma aleatória. Ele realmente vai estar organizado lá, existe. Se o código começa com B, se é B210, ele é um código de função, porque a letra B é função, significa função. E se ele é 210, é do capítulo 2. Então é fácil de achar. Isso. Agora, implementar, como o pessoal fala, não, tem que usar core set. Não é uma coisa tão simples assim, né? O Cirilo acabou de comentar aí, ó. Cirilo, Kátia, enfim. Pode ser usada de forma qualitativa, porém não implementada. Claro. A dificuldade de implementação, né? Então, o modelo biopsicossocial tem que ser implementado, né? Antes mesmo dos códigos. A pessoa que não tem essa experiência com codificação, ela tem que começar implementando o modelo biopsicossocial também. São formas de utilizar a CIF. A utilização da CIF, qualitativa ou quantitativa, depende de uma série de coisas, né? De como é esse serviço, né? De que nível de atenção à saúde eu estou. Então, assim, a gente realmente incentiva, mas não quer dizer que é só isso. Eu não posso resumir a CIF a códigos, tá? Não é isso. Mas eles existem, estão aí, eles são importantes, eles nos ajudam, né, a ter esse sistema codificado, uma linguagem numérica que em qualquer lugar do mundo vai ser entendida. Isso é muito importante, isso é um avanço muito grande. E aí eles só fazem sentido se eles forem qualificados, né? Não adianta colocar um conjunto de códigos e não colocar o qualificador, que é o que me dá a expressão, né, do quanto aquilo está comprometido. Então aí é só um exemplo para o pessoal entender. Mas vamos passar que eu quero dar os exemplos. Aí, por exemplo, ó, tudo que estava naquele quadro anterior, eu poderia colocar numa tábua de códigos, tá vendo? Aí, na letra B, são todos os códigos de funções corporais. Na letra E, sai até um B maiúsculo aí errado, porque o Word volta para o maiúsculo. Mas B são os códigos de funções corporais, os S aí que estão aí são de estruturas. Todos esses códigos começam com D, são de atividades, todos começam com E, são de fatores ambientais. Tá? E aí, desculpa, Fê, só para fazer sentido, porque eu acho que as pessoas também, né, o meu medo é a pessoa não ver sentido, e tem sentido, gente. Vê bem, o B é de body functions, né, de funções corporais, só que aí é B de body, né, de corpo, beleza, galera? E aí o S de estruturas, aí é structure, que é com S. O D é de atividade, né? Que é domain. Isso. E o E de... atividade e participação. E o E de environment, né? Isso, aí, é de ambiente. Isso. Então faz tudo sentido, né? É inicial da palavra, só que é em inglês. E a gente não tem esse hábito, né, de fazer a relação. Mas beleza, continua. E aí, para fazer sentido isso, não, foi legal. E aí, passo próximo. A gente vai ter aí alguns exemplos para o pessoal entender, né? Por exemplo... Não, pode passar que a gente já falou disso. Peraí, Fernando. Vocês são os códigos. Esse aí. Comer, né? A pessoa fala, eu levo mais tempo para comer, para mim é um problema moderado. Eu vou colocar D550, que é comer, ponto 2, que é um problema moderado. Se eu analisei que o déficit de mobilidade de tornozelo da pessoa, por exemplo, está severamente prejudicado, gravemente prejudicado, vai ser ponto 3, que é grave. Aí a pessoa fala, olha, minha mãe... funções, beleza. E o B que é de função do corpo. Beleza. Isso. E a pessoa fala, minha mãe me dá um apoio extremo, a mãe é um fator ambiental. Então, assim, se ele acha que a mãe é o que mais ajuda, né, o que mais dá apoio para ele, o que mais facilita, ela é mais fácil, porque ela é mais, né, ela é o máximo de facilitadora. Ok?
Então, esse modelo, gente, biopsicossocial que a gente está treinando aqui, linguagem, organizando no quadrinho, uma coisa bem básica. Eu sei que o Rodrigo tem alunos também, que às vezes ficam com dúvida, né, Rodrigo? Muito. A gente combinou com uma coisa bem básica, assim, para poder mostrar para as pessoas, né, como que a gente começa a refletir sobre isso. Exatamente, Maísa. O mais difícil é fazer o fisioterapeuta sair do modelo biomédico, né? Mas estamos avançando, né? Já era para ter avançado há muito tempo. A CIF não é tão nova, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, mas é isso mesmo. Mas vamos convencendo os amigos aí. Podemos representar esses códigos e domínios e categorias através de figuras, através de imagens, né? Na própria CIF tem esse banco de imagens aí, onde cada figurinha representa um código, também é bem interessante, tá? Coloquei para você ver, pode passar. Eu fico querendo ver e aí eu me perco. Pode passar, deixa eu ver se tem alguma coisa de... Passa isso aí para mim, por favor. Pode passar também. Isso. Aí a gente tem um outro exemplo da dança de Parkinson. Esse aí é um artigo que já veio estruturado, por exemplo, um dos exemplos dos milhares de artigos que já vem estruturado o raciocínio da CIF, né? Então não é um artigo de CIF, é um artigo de doença de Parkinson, mas já está estruturado com relação a isso, né? Pode passar. Vamos lá. Então, por que utilizar a CIF, né? Então, se eu for escolher uma escala, né? Eu sempre falo isso, na diretriz europeia, por exemplo, nós temos lá. Quais são as escalas importantes para as funções e estruturas corporais em doença de Parkinson? Eu vou ter lá uma lista. Está dividida assim. Quais são as escalas importantes com relação a atividades e participação? Se eu quiser enfatizar atividade e participação, que escala eu utilizo? Então, assim, a CIF, gente, ela já é amplamente, a linguagem, o modelo é amplamente utilizado. Então, é muito importante a gente utilizar. E o que eu queria falar sobre a CIF, para a gente terminar, eu mandei umas fotos de uns modelinhos, como a gente pode organizar, ô Rodrigo? Eu acho que não. Nós temos quantos minutos, você sabe? Acho que faltam 10 minutos. Isso tudo? Eu estava achando que era menos. Eu não sei, na verdade, deixa eu olhar aqui. Faltam 7. Faltam 7. Tá bom. Tá bom, dá para falar. Então, pode colocar nos modelinhos que eu coloquei para você? Esse aqui? Não. Nos quadrinhos, eu te mandei nos quadrinhos um quadro branco, assim, sem preenchimento, de como eu posso colocar... Mas eu acho que eu não fotografei. Eu achei que não ia dar para preencher. Não tem problema. Só para exemplificar, volta então naquele quadro de Parkinson. Não, no outro, do ABC, aquele completinho que a gente fez. Tá, lá na frente, né? Esse. Tanto faz. Pode ser esse também. Esse aí é do Parkinson, né? Então, eu poderia, por exemplo, organizar... Eu posso ter uma ficha de avaliação, por exemplo, no meu consultório, e colocar, organizar, por exemplo, dessa forma. Que é uma forma que eu gosto de organizar. Mas não é obrigatório assim. Eu poderia listar apenas. Vou fazer uma lista aqui das funções e estruturas, das atividades e participação, né, dos fatores ambientais. Não precisa ser um quadro, não precisa ser exatamente isso. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Você pode criar uma forma de você registrar essas coisas todas que você está falando, né? Que você está avaliando, que você está raciocinando em cima dela. Então, assim, a gente pode ter várias formas de fazer isso. E aí, gente, assim, a utilização da CIF depende muito de que forma, em que contexto profissional eu quero utilizar a CIF, né? Então, eu quero utilizar uma abordagem mais qualitativa ou mais quantitativa? Eu estou na alta, média ou baixa complexidade, tem diferença. O pessoal do hospital está me perguntando, mas como é que eu vou avaliar a participação? Como é que eu vou avaliar isso? Então, assim, tem esses detalhes, né? Tem essas nuances que são realmente importantes também, né? Da gente refletir. Então, depende muito, né? A gente que está nessa prática aí há muito tempo, por exemplo, quando eu comecei, eu fui aplicar uma lista de códigos e qualificadores em pacientes com AVC, o COR7, que também tem os prós e contras de ser utilizado, enfim. Mas eu estou dando esse exemplo porque eu, que estava acostumada com a CIF, não tive muita facilidade de qualificar, por exemplo, a parte de funções e estruturas. Não é uma coisa simples, porque a forma como tem lá os códigos não é tão
detalhada e tão divididinha igual a gente faz no nosso exame físico, sabe? Então, assim, não é assim, de um dia para o outro, pega aí, vai fazer aí, vai utilizar o checklist. Mas é importante conhecer, é interessante você se aproximar disso, né? E se apropriar desse modelo. E entender, assim, por que você quer usar, como que você quer usar e que é importante utilizar, né? Que é importante realmente implementar isso na sua vida, no seu raciocínio clínico, nas pesquisas, né? Em todas as diretrizes aí. E aí eu posso utilizar... Pode falar, desculpa. O que eu acho bem bacana, assim, Fê, é que a gente que tem possibilidade de ter uma ficha de avaliação neurofuncional, por exemplo. Cara, eu acho que já passou da hora da gente colocar essa linguagem na ficha de avaliação, né? A gente pensar, beleza, existe toda uma parte estrutural, funções estruturais do corpo que a gente dá muita, né, muita importância. Muita ênfase, muito. E aí, nossa, e na parte de atividade de participação, será que a ênfase está boa também, né? É exatamente isso. Não é? A impressão que eu tenho, eu já fui supervisor de estágios, de staff de residente, um monte de coisa, é que a gente se preocupa muito em fazer exame físico, pensando na parte de estrutura e função, e aí a gente esquece um pouquinho que aquele senhor ali é o senhor José, que vende pipoca na rua e que anda no meio fio, e que isso tudo interfere completamente na alta dele do seu hospital, ou na alta da sua clínica. E o que é importante para ele, né? Não é? A gente tem muita vontade de dizer para o paciente o que é importante, como se a gente pudesse dizer isso, né? Exatamente. Então, assim, não, o senhor tem que andar é muito importante. Não, o senhor tem que fazer isso. Então, como você não deixar nem a pessoa escolher, né? Então, assim, o paciente é ativo nesse processo, né? A gente tem que ouvir. E fisioterapia, cada vez mais, a gente percebe que não é receita de bolo, né? Então não tem que isso, 2 minutos, apareceu, Jesus. Não tem mais essa história. E muitas vezes o que eu acho que é importante, não é importante para ele, no contexto dele não é importante, uma coisa que eu acho que é muito importante para ele, talvez não seja. Eu via muito isso. A gente tem que fechar o objetivo dos pacientes. Aí as pessoas já vêm com aquele objetivo pronto, né? Sim. Evitar contraturas de deformidades, voltar à marcha, voltar a subir escada. Mas não perguntou ao paciente qual é o objetivo dele, né? Por favor. Então a gente realmente peca muito nisso às vezes, né? Então, gente, a gente pode usar a CIF como modelo para orientar a gente na avaliação e na elaboração de um projeto terapêutico individual. Perfeito. Entende? A CIF pode ser um arcabouço teórico que nos ajude. É uma avaliação, é uma classificação, é um sistema epidemiológico que pode ser usado de várias formas, né? E aí, a linguagem, o modelo, né? Ela pode servir como, essa classificação pode servir como sistemas de informação. Eu posso fazer a vinculação dos conceitos da CIF com instrumentos já existentes, a gente chama de linkage. A gente tem que depois explicar sobre isso, não dá tempo aqui. A gente pode usar listas, né, de verificação, como checklist, que é uma lista geral da CIF. Não sei usar aquele monte, não sei, vou ficar perdida. Pode usar o checklist. Você pode usar a CIF para organizar os seus dados de funcionalidade e capacidade. Então, você já tem a sua ficha, já tem as suas coisas. Você pode organizar aquilo que você faz de acordo com o raciocínio, né, com a linguagem da CIF. Fernanda, 20 segundos. Espero que a gente tenha elucidado um pouquinho, né, isso daí. Agradeço a todo mundo que participou aí da live.